Bom dia, pessoal. Esse evento Debatologia é um evento patrocinado pela Araci, né? A Araci é uma instituição sem fins lucrativos, com base no voluntariado e dedicada ao estudo da ciência da Conscienciologia, com sede em Domingos Martins, onde possui um campus de estudo e pesquisa. A Araci é a Associação Internacional para a Evolução da Consciência. Esses eventos da Conscienciologia eles são norteados pelo princípio da descrença. Então, a gente vai falando para vocês não acreditarem em nada que foi falado aqui, que tenham as suas experiências pessoais, né? E os conteúdos aqui apresentados são de inteira responsabilidade do pesquisador e não expressam necessariamente a posição da Araci ou quaisquer outras instituições conscienciocêntricas, pertencentes à Unicim e seus gestores, funcionários ou voluntários. Esse evento ele vai ser gravado de acordo com a nova Lei Geral de Processamento de Dados. Então, aquele participante que não quiser disponibilizar o direito de uso da sua imagem, ele deve manter o microfone fechado e também o vídeo fechado. Mas vai poder participar pelo chat, pode escutar o evento, as respostas da pesquisadora e fazer perguntas através do site que a gente passa para a pesquisadora responder. Para aqueles participantes que consentem ser gravados, eles podem ficar com a imagem aberta e podem falar ao microfone. A gente só pede para deixar os microfones fechados e só abrir quando for a hora de falar ou de fazer alguma pergunta. Podem usar o chat também, mas nós damos preferência para que a pessoa coloque a sua energia, né, no decorrer da debatologia e faça a pergunta diretamente. Nós vamos disponibilizar o texto da pesquisadora, que eu já vou apresentar para vocês. A gente vai disponibilizar o texto aí no chat para vocês pegarem e começarem a dar aí uma olhada. Se não leram ainda, dá uma olhada. E durante aí o debatologia, vocês podem fazer uma avaliação do texto e as perguntas. E a ideia da debatologia é que todo mundo faça as perguntas para contribuir aí com a pesquisa que está em curso aí, para as pessoas ampliar a visão de conjunto, também ter suas questões respondidas, né? Então, eu vou abrir aqui, esse é o 16ª edição do Fórum Debatologia Online. A nossa pesquisadora convidada é a Gabriela Pérez. Ela é graduada em Relações Internacionais, voluntária da Assimvex e coordenadora do Greenpex Foz do Iguaçu. A pesquisa dela, o texto que ela vai apresentar hoje, é sobre o Greenpex, Grupo de Inversores Existenciais. E ela trouxe aqui já umas perguntas para a gente pensar aqui no nosso folder de propaganda, né? O que é o Greenpex? Quais as singularidades, objetivos e funcionamento desse grupo de pesquisa? De qual forma o Greenpex atua no desenvolvimento do autorrealismo, da autocrítica e da grupalidade sadia desde a juventude? Quais efeitos intraconscienciais o Greenpex pode proporcionar ao jovem intermissivista disposto a otimizar o aproveitamento evolutivo dessa vida humana? Então, essa aqui é a nossa pesquisadora. Eu vou passar a palavra para a Gabriela, para ela fazer uma apresentação, uma síntese aí da sua pesquisa, do seu texto. Gabriela, pode passar a palavra aí para ti. Oi, bom dia para todos, bom dia para quem está chegando. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos voluntários da Araci pela oportunidade, né, pelo convite. Fico muito feliz de poder falar um pouquinho, né, da gente trocar aí experiências com relação ao Greenpex. Na Araci eu fiz o meu primeiro curso de Conscienciologia, então é uma satisfação muito grande estar aqui participando do Debatologia. Então, como o professor Isamar comentou, o tema, né, de pesquisa que eu trouxe hoje é sobre Greenpex. E para contextualizar, antes, né, da gente entrar no tema Greenpex, a inversão existencial, ou a técnica da Invexis, ela é uma técnica de planejamento máximo da vida humana, que está fundamentada no paradigma consciencial, e ela é aplicada desde a juventude com o objetivo de cumprir a programação existencial, ou a proexis, o exercício precoce da assistência e a evolução. Então, essa é uma definição básica de inversão existencial.
E isso tem relação porque o Greenvex é, então, o grupo de inversores existenciais que está vinculado à Sinvexis. A Sinvexis é a instituição que eu sou voluntária, é a Associação Internacional de Inversão Existencial. E o grupo, né, de inversores existenciais é um grupo de pesquisa que se reúne periodicamente com a finalidade de estudar, debater, trocar experiências e produzir pesquisas científicas no âmbito da invexologia, objetivando aprofundamento na compreensão teórica e prática da invexis e o exercício da interassistência a partir da TARES. Então, também essa definição de Greenvex ajuda a gente a ter uma noção, né, do que seria o grupo de inversores existenciais. A gente vai poder, assim, destrinchar os objetivos, né, mas já para dar um start inicial, entre os objetivos do Greenvex, a gente tem o objetivo de pesquisar a invexologia em grupo, então aprofundar na teoria e na prática da invex. É um grupo formado por inversores existenciais, então a pessoa precisa estar posicionada ali em aplicar essa técnica evolutiva. O outro objetivo é a publicação gesconográfica invexológica, tanto do ponto de vista individual quanto grupal. Esse é um dos objetivos do Greenvex, produzir pesquisa, né, produzir gescons. Aprofundar a teática invexológica, isso também é importante, porque enquanto um grupo de pesquisa pelo paradigma consciencial, né, que trabalha com a conscienciologia, a gente tem que pensar tanto no aprofundamento teórico, mas também ali na vivência prática. E outro objetivo importante é trocar experiência entre os inversores, então esse processo da convivialidade, né, e da grupalidade sadia, que também é muito presente no contexto do Greenvex. Também é uma satisfação à parte poder falar sobre Greenvex, porque esse ano, no mês de fevereiro, nós completamos 30 anos de Greenvex. Então, desde a sua fundação, lá em fevereiro de 1992, no Rio de Janeiro, foi onde se constituiu o primeiro Greenvex. Então, a gente já tem muitos anos de experiência e muito material para ser estudado. Então, é um tema muito amplo, assim, mais amplo do que aparenta ser. Então, eu acho que as perguntas de vocês, a participação vai ajudar a gente a direcionar, assim, e a ideia é que a gente possa aprofundar mesmo nessa compreensão do que é o Greenvex, quais são os efeitos. Então, é por aí, prof. Tá bom. Obrigado, Gabriela, aí pela síntese aí, né? O debatologia ele ocorre assim como um evento de perguntas, tá? Então, vocês já podem começar a elaborar as perguntas, já colocar. A gente vai fazer uma fila. Vocês também, se quiserem, acho que pode até levantar a mão, que já vai ficando na fila, né? Quem não quiser falar diretamente, pode escrever a pergunta no chat. Então, a gente pode começar. Já tem aqui a primeira candidata, Arid, por favor. Bom dia, Gabriele, muito prazer, muita alegria de vê-la aqui participando, falando um pouquinho do Greenvex. E eu achei bem interessante, eu li o material. Eu gostaria, até no início você falou um pouquinho, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa convivência da grupalidade sadia. Como funciona dentro de um grupo de jovens, que geralmente os hormônios estão em ebulição? Como que vocês convivem, como que vocês praticam, o que é essa convivialidade sadia, grupalidade sadia que vocês exercem dentro da Greenvex? Esse tema, né, da grupalidade sadia, ele é bem fundamental, assim, da gente compreender para além da superficialidade, porque ninguém evolui sozinho, né? Todos nós fazemos parte de grupos, em diferentes contextos, e no Greenvex você reúne ali inversores existenciais, né, pessoas que estão ali posicionadas em desenvolver, em aplicar a técnica da inversão existencial, e que, no geral, tendem a dividir, então, alguns valores, né, alguns interesses em comum. Então, o Greenvex, a finalidade, assim, o objetivo principal não é tanto o processo da amizade, da grupalidade. O foco maior está no desenvolvimento de pesquisa, ali, de aprofundar na compreensão da técnica da Invexis. Esse processo da convivialidade, da amizade,
ele é algo que acontece mais naturalmente, né? Quando você ali desenvolve um projeto em grupo, né? Desenvolve ali uma inter-relação, uma convivência, isso acaba acontecendo naturalmente, mas eu digo que ele não é a finalidade principal, porque o Greenbacks não é um grupo que tem, né, como Mater Pensene, assim, como objetivo primário desenvolver relações só de amizade ali. O objetivo realmente é o foco no desenvolvimento do mental soma. E esse processo, assim, dentro, né, do contexto do Greenvex, do desenvolvimento da grupalidade sadia, ele é interessante porque não é muito comum, né, você desenvolver assim essa amizade, né, com as pessoas, mais pelo ponto de vista mental somático. Então, ele é bem peculiar. E ele ajuda a gente a ter uma visão de conjunto, né, sobre a técnica da Invexis, né, as diferentes vivências ali que cada um tem. Então, isso acontece bastante, né? Inclusive, eu estou vendo aqui que a Isabelle está aqui presente, a Isabelle também participa de Greenvex, o Saler, inclusive, divide comigo aí o desafio de coordenar o Greenvex Foz, então nós dois estamos nessa função aí hoje da coordenação greenvexológica. O Charles também já passou pelo Greenvex Foz, hoje ele está em Cascavel, né, aí fazendo força para aglutinar pessoas, ver se a gente consegue reativar o Greenvex Cascavel. Então, até se quiserem comentar, gente, do ponto de vista de vocês, como é que vocês veem esse processo da amizade, né, no Greenvex, enfim, eu acho que essa experiência, essa oportunidade também de vocês estarem aqui presente pode ajudar a gente a ampliar, assim, a visão de conjunto sobre o Greenvex. Mas eu vejo que é por aí, é algo também necessário, né, de você azeitar, assim, de você desenvolver, porque o foco ali, né, é desenvolver a pesquisa, mas esse processo da amizade também é importante, né, esse rapport, esse vínculo. E à medida que o grupo, né, ele vai amadurecendo, né, tendo ali, cumprindo novos desafios, desenvolvendo os projetos mais desafiadores, a amizade ela também vai ali sendo construída, né? Então isso é algo importante nessa aproximação, nesse contato com os amparadores, né? Então com a equipe extrafísica ali do Greenvex, esse processo de amizade também vai favorecer e também é necessário para a gente realizar a interassistência, né? Esse processo do vínculo, da amizade. Então eu entendo que seja por aí, Arid. Tudo bem, Arid? Quer fazer alguma Sim? colocação? Não, obrigada. Tá bom, obrigada. Agora eu não sei se é a Ana ou se é o Marcelo. Pode falar aí. Sou eu que vou comentar aqui. Bom dia, Gabriela, seja muito bem-vinda aí no Debatologia, muito feliz de ter vocês aí, os demais da Simvex, demais inversores, muito bom. Conforme você trouxe a respeito do Greenvex, que é um grupo de pesquisa e que tem o foco no entendimento, né, da técnica da inversão existencial, como que fica para vocês, aí você pode até contar a sua experiência pessoal, o quanto o Greenvex ele contribui para a autopesquisa do jovem, daquele participante do Greenvex? Como que se dá essa relação da autopesquisa com ali a convivência ali com os demais? É, é, Isso é um tópico central, porque por ser um grupo de pesquisa da consciência, né, um grupo de pesquisa da técnica da Invexis, isso vai envolver tanto a parte teórica, né, que eu comentei ali, então a leitura das bases da Invexis, a gente tem como referência, uma referência importante ao livro Inversão Existencial, mas a primeira publicação que trouxe de modo mais sistematizado a técnica da Invex foi o 700 experimentos, então tem uma seção lá, Invexibilidade, que trata só sobre a Invexis. Então, o Greenvex ele vai utilizar essas bases também para aprofundar e compreender o processo ali, a teoria da Invexis, mas isso também tem que partir para a prática, senão o grupo fica teórico.
E o objetivo é a gente sair da teoria e ir mais para a prática. Então, é um efeito, né, do Greenvex, esse processo do amadurecimento da autopesquisa. Então, né, trazendo um exemplo, dentro das reuniões do Greenvex, a gente tem uma pauta ali que se chama Invexobalanço, nós chamamos, né, que seria o balanço, né, a autoavaliação, ali, a autocrítica da aplicação da Invexis pelo inversor existencial ao longo da semana. É uma pauta que não acontece em todas as reuniões do Greenvex, também eu acabei não dizendo, né, mas o Greenvex FOS, que é o Greenvex que eu participo, a gente se reúne aos domingos, das 15 às 18 horas. Né? E aí, esse Invexobalanço acontece em algumas reuniões onde os membros ali, os integrantes, eles trazem um balanço da aplicação da técnica da inversão existencial ao longo daquela semana ali que passou. Então, com base nos fundamentos da técnica da Invex, você vai ali avaliar como foi a vivência da auto-Invexis. Isso ajuda porque você está ali expondo, né? Você está comentando como que foi a semana ali, qual fundamento predominou, qual fundamento foi mais deficitário, precisa ali de uma atenção. Então, você expõe, e isso também ajuda você a organizar as ideias, né? Isso ajuda você a ter uma retilinearidade pensênica, né? Então, ao invés de ficar só no processo ideativo, você está ali compartilhando com outras pessoas, então isso já esclarece as suas ideias para você mesmo. E também tem o processo do feedback do grupo, né? Então, tem o processo energético, né, do campo ali que se forma no Greenvex, né? Às vezes você está indo por um caminho, mas recebe um feedback que ajuda a esclarecer e a compreender aquele tópico, né, aprofundar. Então, isso acaba ajudando no processo da autopesquisa. E existem também fóruns onde a gente consegue compartilhar os nossos resultados, né? Os resultados das nossas pesquisas, da nossa autopesquisa. Então, o Greenvex incentiva muito esse processo da escrita, tanto individual quanto grupal. A gente tem anualmente a própria Semana da Invexis, onde acontece o Congresso Internacional de Inversão Existencial, onde são apresentadas essas pesquisas. O Greenvex também pode organizar o simpósio do Greenvex, como aconteceu agora no mês de setembro, nos dias 10 e 11, o Greenvex FOS Epicentrou, um simpósio do Greenvex, onde são apresentadas as pesquisas mais recentes no contexto da inversão existencial. Então, tudo isso acaba ajudando. Fora dinâmicas, assim, oficinas mental-somáticas, oficinas de max planejamento, isso tudo ajuda. E um tópico, assim, um aspecto que eu acho que ajudou muito também, falando do Greenvex FOS, foi a construção do CPC, que é o código CGC, Código Grupal de Cosmoética. Então, a gente precisa, para dar esse passo em grupo, assim, né, de construir cláusulas pensando na cosmoética, a gente precisa ter um nível razoável de quais são os nossos trafores, os nossos trafares, tanto grupais quanto individuais. Então, ele favorece muito, assim, né, o Greenvex a aprofundar nesse processo da autopesquisa. Eu trouxe alguns exemplos, assim. Muito legal. E depois, não sei se vai ser possível, mas assim, essas reuniões, elas sempre vão trazer o depoimento, invexo, balanço, né? Então a pessoa começa a falar, olha, aqui aconteceu essa semana isso, aquilo, e pode apresentar também momentos de crise, né? Em que a pessoa o jovem está ali confuso em algum ponto, em algum gargalo, vamos dizer assim, e como que é que se dá essa interassistência grupal? Eu gostaria de entender um pouco a dinâmica mesmo interna, né? De você, se é possível contar aí algum exemplo, alguma casuística, né? Na verdade, o Greenvex exige a saída da zona de conforto. Em alguns aspectos incomoda, gera incômodo, né? Porque você precisa expor para o grupo. E não tem como esconder, né? As energias não tem ali como você mascarar. Então, a glasnost, que a gente fala bastante, assim, esse processo da transparência, ele é necessário, assim, para
para o funcionamento mesmo do que é o Greenvex na prática, em termos de objetivos, assim, de singularidades. Eu acho que essa é uma singularidade assim do Greenvex. Aí eu também não tenho tanta experiência com outros grupos de pesquisa, eu sei, né, que existe os colégios invisíveis, se quem aqui participa também fica à vontade para poder comentar as singularidades assim de cada grupo, eu acho que vai ser enriquecedor, né, se a gente puder compartilhar. Mas as crises vão acontecer, né? São pessoas ali que, no geral, estão iniciando a vida adulta, né? Então, levanta muita poeira, exige muito posicionamento. Então, é natural que apareçam, assim, essas crises. E esse feedback, essa interassistência grupal, esse estabelecimento das amizades evolutivas, são coisas que ajudam ao inversor a fixar no amparo, a fixar no que é mais sadio, positivo, né, ao que ele realmente veio fazer aqui nessa dimensão intrafísica. Então, o Greenvex, ele acaba sendo, assim, um ponto da semana de muita lucidez, assim, que amplia o mental soma. Acho que essa é a sensação, assim, que é você buscar uma manifestação que esteja mais coerente, mais convergente com o que você era quando estava na condição de consciência. Então, isso é um efeito, assim, do Greenvex. E aí, ajuda também no processo de sobrepairamento, assim, porque você está ali mexendo, às vezes, em muitos traços fardos, muitas coisas que são necessárias, assim, reciclagem, mas, ao mesmo tempo, você tem aquele estofo, assim, do grupo, né, no amparo de função. Então, isso acho que ajuda no processo, assim, de superação das crises, né, de crescimento. Então, é um campo, assim, otimizado para você aprofundar, investigar essas questões. Muito legal. Obrigada, Gabriela. Depois a gente volta aí perguntar. Obrigada. Uhum. Ok? Antes de eu passar para a Andréia e o Jades, o Saler quer fazer um comentário em cima da pergunta da Ana aí. Ele pode abrir o microfone e fazer à vontade, Saler. Bom, pessoal, bom dia. Né? Queria fazer um comentário em cima da pergunta, né, sobre a autopesquisa no Greenvex, né, o que a Gabi comentou. Que tem um aspecto também que eu acho que é mais um complemento, né, na fala da Gabi, que existe uma relação muito grande entre a participação no Greenvex, né, e as faixas etárias da pessoa, né. Então, olhando sobre o aspecto, né, da juventude, né, qual que seria o principal problema que a gente entende, o principal trafar do jovem de uma forma genérica, assim, né? A gente entende que é o processo da inexperiência, né? Que, por definição, a pessoa jovem ela tem menos tempo de vida intrafísica e é uma das coisas que a gente estuda, assim, como tá galgando isso e a relação que eu vejo disso com a autopesquisa e também com o Greenvexes, né? É uma forma ativa, né? A participação em Greenvexes, né? Como a Gabi comentou na segunda pergunta, a partir da saída da zona de conforto ali, de diversas situações de chapa quente, né? Isso tem relação com o voluntariado também, mas no Greenvex, sobre um aspecto, né, de gesconografia, de escrita, de autodesassédio mental somático mesmo, quando o jovem entra de uma forma ativa nisso, isso começa a acelerar, né, esse ganho de experiências o que começa a ajudar ele no processo de autopesquisa também. Começa a ver melhor seus traços na prática, né? Começa a ver mais o funcionamento do seu temperamento, às vezes de valores que, quando fica um processo mais teórico, como a Gabi comentou também, acaba teorizando também a autopesquisa, assim, ficando uma coisa mais idealizada. E o Greenvex, por ele ter esse elemento de escrita, de pesquisa, né? Vamos estar produzindo, né, de uma forma, não de uma forma bitolada, sem lucidez, mas de uma forma crítica ali. E aí, como é que tá essa pesquisa? Com fóruns de debate, como a Gabi comentou, seja sobre o tema de pesquisa, ou seja, sobre a própria casuística ou casuística dos colegas, isso começa a ajudar essa aceleração, assim, né? Que é ganhar a experiência de forma ativa. Uma coisa tem bastante relação com a própria proposta do Invex, né? Só queria fazer esse complemento aí, que eu acho que faz um gancho até com a segunda pergunta. Tudo bem, Saler? Tudo já. Obrigado aí. Valeu. Andréia ou Jades, pode fazer a pergunta. Sou eu.
Eu gostaria que a Gabriela comentasse, porque assim, hoje ela está residindo em Foz do Iguaçu e participando do Greenvex em Foz. Mas esse não foi o primeiro Greenvex que ela participou. Que ela comentasse um pouquinho dessa caminhada em Greenvexes e na relação dessa caminhada, no que auxiliou no momento de vida, né? Cada Greenvex relacionado ao momento de vida que ela estava. Então, eu conhecia, assim, tive acesso à técnica da Invexis em 2015, mais ou menos em junho ou julho, assim, no meio do ano. Nessa época, eu já estava fazendo um curso de Conscienciologia da ARAC, que é o Autoconscientização Multidimensional. Esse curso são vários módulos, assim, pega o ano inteiro. E aí, eu acessei a Invexis, assim, a partir de um curso, né? Já tinha ouvido falar, mas não tinha muito conhecimento sobre ainda. Foi no meio do ano, assim, bem no meio desse curso AMD que eu estava fazendo, né? Foi uma parceria entre a com a Simvexes, né, que levou o TPIE, que é um curso de entrada lá para minha cidade natal, na época eu morava lá, né, em Cascavel. Então, esse TPIE é o Teoria e Prática da Inversão Existencial, assim, um curso de entrada da instituição que vai abordar sobre a técnica da Invexis. Aí eu fiz esse curso e me identifiquei, assim, já gerou várias crises, assim, vários incômodos, mas aquilo fez sentido, assim, do que eu estava procurando. Algumas coisas eu já aplicava de forma mais intuitiva, assim, tinha me identificado com a proposta da técnica. E esse curso startou uma vontade de puxar a fundação de um Greenvex em Cascavel. Então, eu e mais alguns colegas ali que também participaram dessa mesma turma do TPIE, a gente fundou um Greenvex. Eu participei desse grupo um semestre, mais ou menos, né, que foi o período entre eu fazer o TPIE e sair da casa dos meus pais quando eu me mudei para Curitiba. Então, eu fiquei só ali um período bem breve nesse Greenvex, mas eu acho que já foi o suficiente, assim, para eu entender a seriedade e a importância que aquilo teria, assim, para minha Proexis mesmo. E me identifiquei, assim, o grupo tinha em torno de 7 participantes no início, algumas pessoas saíram depois, o grupo acho que não se fixou, acabou, né, se dispersando, cada um foi fazer uma atividade diferente depois, assim, no ano seguinte. E quando eu saí, né, então, de Cascavel para Curitiba, para fazer a faculdade, eu ingressei no Greenpex em Curitiba, né? E o grupo ele já estava mais maduro. Era um grupo que já tinham 2 professores de Conscienciologia e de Invexologia, então estava num outro patamar, né? De Greenvex mesmo, assim, de desenvolvimento do grupo. Já era um grupo que já estava conseguindo implementar escrita, né? Oficinas de escrita, desenvolver esse processo mesmo das GESCONs. O grupo em Cascavel, por estar começando, e é natural que isso aconteça, ainda estava mais focado ali em ler as bases, né, da técnica da Invexis. E aí, em Curitiba, eu tive realmente, assim, que me desafiar mais, né, fazer coisas que eu ainda não tinha feito no contexto do voluntariado, né, do Greenvex. Então, foi um grupo onde eu tive a oportunidade de ter fazer as minhas primeiras apresentações públicas ali, escrever, primeiro definir um tema de pesquisa. Então, eu lembro que na primeira reunião que eu participei lá no Greenvex Curitiba, um dos membros me questionou, e aí, qual que é o seu tema de pesquisa? E aquilo, né, tipo assim, como assim? Tema de pesquisa, o que é isso? Então, eu nem tinha definido ainda isso, assim, eu estava bem no começo. Então, o grupo ajudou, assim, a acelerar esse processo, a desdramatizar o processo da escrita também. Então, consegui, assim, me expor mais, falar mais, me desafiou em diversos aspectos. Depois, alguns membros também do Greenvex Curitiba se mudaram para Foz, que hoje estão aí participando do colegiado da Simvexes, então também, né, mostra assim, um nível de seriedade maior que aqueles membros tinham. E aí, depois, quando eu saí, né, de Curitiba e me mudei para Foz do Iguaçu, eu já estava com o pensamento até de desenvolver outras coisas, assumir outras atividades no contexto do voluntariado, não estava mais pensando em participar do Greenvex.
E aí, o Greenvex Foz, na época a gente ainda estava na pandemia, realizou um SIG online, um simpósio do Greenvex online. E aquilo mexeu comigo, assim. Eu tinha essa sensação de ter ainda muito a contribuir no Greenvex. Não tinha terminado, assim, de fazer tudo o que eu poderia, né? Tanto de ajudar o grupo, quanto de aprender, assim, me desenvolver mesmo. Então, foi a partir desse SIG que o Greenvex Foz puxou de forma online, que eu já estava morando aqui em Foz, que mexeu comigo e eu decidi voltar a participar de Greenvex agora em Foz do Iguaçu. E aí, logo depois, surgiu a necessidade de entrar na coordenação junto com o Saler, porque o grupo já estava grande, assim, a gente chegou a ter 10 pessoas participando ali de forma fixa, então isso também exige uma preparação ali, né, uma dedicação. E no manual dos Greenbacks também, que é um documento que a gente usa assim para direcionar algumas atividades, né, ali mostra de fato quais são os objetivos do Greenbacks. Ele fala ali que a partir de 5 membros já é necessário ali a coordenação compartilhada, porque realmente é um trabalho sério assim a se fazer. Então eu entrei na coordenação com o Saler. E eu acho que foi muito proveitoso, assim. Eu estou conseguindo agora, de uma forma mais madura, né, em função dessa experiência, assim, que eu tive antes em outros greenbacks, poder aproveitar mais o greenbacks. Então, essa lucidez, essa maturidade mesmo, auxiliou nesse sentido, a não banalizar algumas coisas. Então, eu estou aprendendo muito e tirando bastante proveito ainda do que o greenbacks pode oferecer. Então, foi mais ou menos assim essa trajetória entre Cascavel, Curitiba e Foz do Iguaçu. Está tudo bem aí para a Andréia? Está satisfeita com a Obrigada. resposta? Sim. Aride, ó, temos a Aride, depois temos Tiardes para fazer as próximas perguntas. Pode fazer, Aride, por favor. Oi, Gabi, muito bacana essa tua trajetória e é dentro disso mesmo que eu quero questionar, dentro da pesquisa, de toda essa trajetória que você tem de Greenvex, de juventude, de jovem, com uma nova fase de vida diferente e diferente do contrafluxo que seria. Geralmente o jovem está naquele momento de que quer festa, grupo, animação, outras coisas, e vocês pensando diferente. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dos desafios de ir contra o fluxo da normalidade, dessa agitação toda que nós estamos hoje. Assim, o que você falaria para os jovens de hoje que estivessem te ouvindo e para nós, os reciclantes, se preparar para um novo curso intermissivo e uma nova vida já com uma visão diferenciada do que é fazer diferente da normalidade que é chamada? Eu acho que são vários desafios, assim. Você meio que nadar contra a maré mesmo, né? A gente recebe muito estímulo, a gente estuda muito na Simvex o processo do Zeitgeist, né? Recentemente foi lançado um curso, a gente já está na segunda edição desse curso, que é justamente Desafios da Invexes no Zeitgeist atual, que é para a gente aprofundar, entender o contexto, a mesologia, o processo cultural que a gente está inserido, e poder sobrepairar, né? Porque a gente não vai conseguir dominar ou sobrepairar aquilo que a gente não conhecer, aquilo que a gente não aprofundar. Lazer é importante, a Simvex e os inversores não são contra festas também, né? Importante destacar. Mas são vários desafios que a gente tem ao optar, ao escolher por aplicar uma técnica tão desafiadora. Eu acho que tem vários ônus, né? Digamos assim, o ônus do não, o ônus de você ter que se posicionar e, né, receber assim as consequências também, né, daquele posicionamento que você está optando. Todo posicionamento vai ter ali uma consequência e eu acho que o desafio seria escolher pelo mais evolutivo, né, do ponto de vista assim da programação existencial, o que seria o mais correto, por assim dizer, aquilo que você realmente veio fazer aqui. Isso
vai desafiar a Proexis, ela exige assim, essa saída, né, da zona de conforto, esse processo das reciclagens, da gente mudar aquilo que já está anacrônico, que já não está convergente. Então, vão ter vários desafios assim nesse sentido. Não sei, gente, o que mais também vocês acham que a gente pode ter desafios? Porque tanto na Invex quanto na Ressex, independente da técnica evolutiva que a pessoa aplique, vão ter desafios, assim, né? Falei algumas coisas assim que eu pensei agora. O Charles ele vai comentar a tua pergunta e não sei se vai fazer a outra. Charles, pode comentar aí. Certo. Primeiro eu gostaria de contribuir, então, em cima dessa pergunta, em relação ao que a Gabi falou. Eu participei ano passado do Desafios da Invex no Zeitgeist atual, o curso da Sinvex, e particularmente foi o melhor curso que eu já fiz, porque realmente expandiu muito a visão acerca da sociedade, realmente. E pegando essa questão do Zeitgeist, né, o holopensene social em que a gente está inserido hoje, a gente sabe que realmente acaba sendo bem patológico, né, dentro da sociedade. É muito mais fácil você não evoluir do que você evoluir. Então, pegando o contexto do jovem, agora, por exemplo, eu estou na faculdade. Então, fazendo uma comparação entre a faculdade e o Greenvex, a gente percebe que os objetivos são muito diferentes. Infelizmente, por mais que seja uma faculdade, as pessoas têm interesses que às vezes são mais psicossomáticos do que mental-somáticos, né? Muitas vezes, essa questão de festa, de bebedeira, acaba sendo muito fácil desviar. Mas, se necessário, o inversor se posicionar, né, com relação a ir contra isso. Que nem a Gabi falou, a gente tem confraternizações, né, no Greenvex, enquanto eu estava participando, a gente fazia confraternizações muito sadias, diálogos muito positivos. Então, a gente não deixava de ter essa convivialidade sadia e curtir, né? Realmente ter esse lazer, mas a gente não entrava, digamos, nessa parte mais patológica, geralmente porque o jovem realmente tem essa questão da inexperiência, né, e da imaturidade, então acaba vindo à tona várias distorções conscienciais que ele faz, né? E aí, justamente por essas distorções, acaba, às vezes, tendo essas posturas mais patológicas. E aí é fundamental o inversor aprender a se blindar, digamos assim, né? A se posicionar para não entrar nessas patologias e continuar, né, antecipando a evolução dele. Então, Charles, o Saler, ele quer comentar também a mesma pergunta. Eu acho que essa questão ela é uma ótima questão, assim, né? Tanto do contexto da inversão existencial, né? E tem toda a relação com o Greenvex também, né? Que a gente está discutindo. Mas, entrando um passo de cada vez, né? Com relação ao contrafluxo, né? Na própria definição, no próprio corpo da técnica da Invex, tem o conceito do maxi-planejamento, né? Que ele é essa planificação, né? Vamos dizer assim, de toda a vida, não necessariamente uma planificação, mas um planejamento mesmo de toda a vida, visando, né, ali algumas metas, algumas estratégias também para a pessoa conseguir atingir o Complexes, né? E o Complexes, né, ela é uma meta, vamos colocar assim, do intermissivista em geral, né, do proexista em geral, vamos dizer assim. E então esse desafio, eu acho que ele acaba também sendo presente para quem se coloca ali como proexista, para quem quer enfrentar, porque esse contrafluxo é natural, né? Quando a gente começa a principalmente atuar com base em valores e princípios do curso intermissivo, né, da própria evolução consciencial. Mas por que eu trago a questão do maxi planejamento? Porque eu acho que essa é uma das formas, assim, por exemplo, a Invex em si, eu vejo que ela é uma forma, né, uma forma mais otimizada da pessoa conseguir encarar esse contrafluxo, né, com menos, vamos dizer assim, dando menos voltas, menos trancos e barrancos, né, de uma forma um pouco mais linear, né, justamente da pessoa conseguir ter um mega foco, que seria esse complexo, uma especialidade de atuação dela, né. Então, eu acho que através dessas ferramentas que a Invex vai disponibilizando, a pessoa ela consegue ir galgando, né, criando estofo para estar conseguindo ter essa sustentabilidade, né, nesse contrafluxo. E um outro aspecto que eu queria trazer, que eu acho que é interessante também, é o próprio papel do Greenvex, né, na criação desse estofo para ela tá trabalhando no contrafluxo. Porque uma coisa é a pessoa estar no contrafluxo sozinha, né? Outra coisa é ela estar no contrafluxo, mas tendo uma rede de apoio, e o Greenvex ajuda muito na formação dessa rede de apoio, né? De pessoas ali, às vezes, de pessoas com interesses
similares, né? Por exemplo, todo mundo aplicando a técnica da Invex, tendo ali, né? Os Greenbacks eles são organizados por localidade, né? Majoritariamente. Então, tendo uma mesologia também até certo ponto parecida, né? Então isso ajuda a criar, né, essas equipes de trabalho, né? O Greenbacks tem um objetivo assistencial, mas isso também acaba reverberando dentro do próprio Greenbacks, criando uma rede de apoio, criando ali um oásis de lucidez também, como a Gabi também comentou. Então acho que é bem importante assim essa criação, essa participação em Greenvexes para estar gerando essa sustentação a médio e longo prazo também, né? Eu acho que isso ajuda a responder, até a fazer um gancho com a primeira pergunta da Arid, que ela trouxe sobre grupalidade. Quer dizer, essa formação dessa rede de apoio, essa rede greenvexológica, para ali, que é também um aporte ao inversor existencial. Né, para sair desse ilhamento, como diria o Saler, ele tem um verbete chamado ilhamento invexológico. E os Greenvexes, né, hoje também, só para trazer, assim, a gente tem o Greenvex Foz funcionando presencialmente aqui em Foz, a gente tem o Greenvex em Tubarão, Santa Catarina, a gente tem o Greenvex que foi reativado mais recentemente em Porto Alegre, e também o Conceição dos Ouros, que ainda está funcionando de modo online, porque durante a pandemia os grupos faziam as reuniões ali online, e o Greenvex Conceição dos Ouros acabou aglutinando inversores de diferentes localidades, que não só Conceição dos Ouros, por causa, né, da pandemia. E aí agora esse grupo em breve vai estar assim, num processo até de diáspora, por assim dizer, para fundar outros Greenvexes, né? E aí, só um complemento mesmo, acho que o Charles queria falar. O Charles pode fazer a pergunta, ele quer fazer uma pergunta, Charles. Pode... Isso, obrigado. Bom, então, Gabi, você comentou antes sobre você ter iniciado, né, no Greenvex Cascavel e de ter auxiliado na ativação, e agora eu e outras pessoas que inclusive estão aqui presentes, né, o Giliard, a Luísa, são algumas pessoas interessadas em reativar o Greenvex Cascavel. Eu queria perguntar para você quais foram os principais desafios nessa ativação do Greenvex, que você enfrentou e que o pessoal que estava lá contigo também enfrentou, e também desafios na sustentação nos primeiros meses do Greenvex. Uhum. Então, muito bom, Charles. Bom ver vocês aí, o Giliard e a Luísa também. Então, a gente fez esse movimento em 2015, né, de formação do Greenvex Cascavel. Acho que, de modo bem prático, assim, os principais desafios que a gente teve foi encontrar ali um lugar, um ambiente onde o Greenvex poderia se encontrar, né, se reunir. Isso é algo importante porque isso impacta no holopensene do Greenvex também. Então, um ambiente que esteja mais ali otimizado, que seja possível, assim, realizar as reuniões do Greenvex, o mais indicado seria ali alguma outra instituição conscienciocêntrica, né? Aí é um processo de parceria entre a Sinvexes e a instituição que pode acolher, ali, que pode sediar o Greenvex. Isso é algo importante de se pensar. Então, se vocês estão realmente assim interessados, né, vão puxar o Greenvex Cascavel, quais são os ambientes que vocês poderiam se encontrar, né? Isso é algo interessante de se pensar. Cascavel não tem um holopensene também muito simples, né, muito fácil, embora seja uma cidade universitária, né, eu costumo dizer que isso às vezes não representa, não significa que vai ser fácil só porque tem um monte de jovens, não é essa a lógica, né? E em Cascavel eu percebo isso, assim, né, que tem um processo da própria cultura, assim, também, de muita festa e tudo, eu particularmente não acho que seja muito simples, mas as dificuldades, né, os desafios a gente vai enfrentar independente da cidade, independente da localidade, cada um vai ter o seu contexto particular. O que importa mesmo é esse posicionamento dos membros, né, de vocês aí que estão em contato, assim, para fundar um Greenvex, e essa vontade de, independente das circunstâncias, independente das situações contextuais, bancar ali a reativação do Greenvex. E quando o foco está no processo da inversão existencial, de aprofundar o conhecimento da técnica, de se desenvolver na Invexes, isso tende a ser
mais fácil, assim, mais simples, porque o foco está na assistência, né? Então, isso também, assim, ajuda. Quer dizer, refletir, assim, aprofundar um pouco mais no processo do posicionamento indexológico, que vai facultar, assim, essa formação do Holopensene de Greenvex. Eu vejo que é por aí. Entendi, obrigado. E, Gabriela, eu queria lembrar o pessoal que o texto que a Gabriela fez aqui para o Debatologia está disponibilizado no chat. Vocês podem baixar para ter uma visão melhor ali, que ela escreveu ali bem descritivo o Greenvex, sobre o Greenvex. Agora, eu acho que é o Jades que vai falar. Ele pode fazer a pergunta, Jades. Então, primeiramente, eu acho que eu gostaria de parabenizar não só a Gabi, mas todo aí o grupo que está aí, mais jovem, né? Por estar aí, estar acessando já em si a técnica de inversão, né? De poder estar já, assim, muito cedo já, estar acessando essas ideias, né? Porque aqui, o grupo da Aracê, um do Mater Pensene, é a grupalidade, né? Então, a gente prioriza por essa, eu acho que vem dentro da primeira pergunta também que a Aride fez, né? Da convivialidade, né? Então, a gente busca estar fazendo assim, reforçando, né? Reforçando essa questão da convivialidade, né? Então, muitos daqui, que nem eu, principalmente, ou muitos do pessoal aqui que pratica a técnica da Ressex, né? Acabou, assim, acessando aí, às vezes, muitos um pouquinho mais tarde, né? Essas ideias, né? Então, acho que hoje é essa oportunidade que nós temos de estar fazendo essa troca, né, de informações, de você estar trazendo essas ideias, né, para estar fazendo essa troca com nós aqui, isso é algo muito bacana, né? Acho que isso é uma boa troca de aprendizado, né? E e eu acho que assim, gente, o que eu gostaria mesmo é realmente dar o parabéns aí para todos vocês. Eu acho que é o caminho aí, tanto uma técnica como a outra vai trazer a questão da realização da ProEx de cada um, né? Aí o completismo, né? Então, assim, é isso. O que eu queria dizer é dar o parabéns para todos, né? Essa turminha jovem aí, tá? E assim, para a Gabriela, assim, que poderia estar aprofundando assim nessa questão ali depois, não sei se agora ou mais adiante, essa questão da escala ali do aprofundamento que tem ali as 3 fases ali, né? Para estar aprofundando um pouco mais aí para nós, o aprofundamento ali do greenvexológico, né? Uhum. Então, essa escala, eu trouxe ela no verbete que eu apresentei em julho, durante a semana da Invex até, que o nome do verbete é Escala do Aprofundamento Greenvexológico. E aí, qual que é a ideia assim, desse verbete? Eu trouxe uma escala mesmo, né, como se fosse uma escada, pensando na perspectiva do greenvexista, ou seja, da pessoa que participa de greenvex, do inversor, membro de um grupo de inversores. Quais que são ali os tópicos, né, ou os itens que podem ajudar ele a avaliar o nível de aprofundamento que ele tem no Greenvex. Então, é da perspectiva ali da pessoa mesmo que está participando do grupo, como que ela pode, quais são os indicadores de que ela está, assim, aprofundando a sua experiência e aproveitando de fato o que o Greenvex pode oferecer. Então, o primeiro item seria ali a primeira sessão, por assim dizer, né? É o aprofundamento greenvexológico básico. Então, ao todo, assim, na verdade, da escala inteira, ela tem 15 itens. E nessa primeira eu trago ali
o processo da anamnese, ou seja, da avaliação ali, da aferição, que vai consistir numa grinvexometria elementar, ou seja, mais básica, o processo da assistência, no geral, nessa fase, nesse estágio de aprofundamento grinvexológico mais básico, a pessoa, o inversor, ele tende a ter uma postura mais receptora e menos doadora, afinal ele está ainda chegando, né, está se estabelecendo, conhecendo mais a Invexis. Tem vários outros aqui, eu vou destacar alguns. O processo do estudo, né, o estudo individual e grupal sobre a Invex, embasando a teática quanto a Invex, que a gente falou bastante. As primeiras participações em eventos científicos da Invex, como a Semana da Invex, o SIG, a formulação das primeiras GESCONs pessoais, o autoposicionamento quanto ao teste do curso intermissivo. Então, o teste do curso intermissivo ele é um capítulo de 700 experimentos, que ele traz alguns itens para a pessoa analisar e avaliar e se posicionar se ela teve curso intermissivo. Então, isso é necessário, assim, nesse início, assim, do GreenVex. A pessoa tem curso intermissivo? Não tem? Quais são os indicadores? Quais são as ideias inatas? Avaliar esse processo, eu considerei ali, né, no verbete, que se caracteriza numa fase mais básica do aprofundamento greenvexológico. Aí depois a gente tem um aprofundamento greenvexológico intermediário, né, uma fase assim de transição, onde a pessoa ela já consegue levantar hipóteses, por exemplo, de identidade interassistencial, megatrafor, megatrafar. Até a identidade interassistencial foi algo que a gente conseguiu trabalhar bastante assim recentemente. A gente levou essa discussão para os greenvexes, né? Mecanismo preciso de regulação do greenvex. Então foi até curioso assim que recentemente, depois aí da Semana da Invex e do SIG, né, que o Greenvex FOSS puxou, a gente começou a perceber que o grupo estava muito azeitado. Então sempre vai acontecer nessa fase de sair pessoas e também de entrar novos membros no grupo. E acontecia sempre de sair entrar sair dois, entrar dois. Então era curioso assim como o grupo se regulava, assim, parecia que estava havendo assim um equilíbrio bem interessante. E outro item assim, né, do aprofundamento greenvexológico intermediário é a construção ali, o auxílio lúcido na construção do CGC, que eu comentei que a gente conseguiu fazer no Greenvex FOSS, que realmente teve assim uma mudança mesmo de manifestação do grupo, uma clareza maior de qual que era ali a situação do Greenvex FOSS. TARES, publicações de GESCONs pessoais e grupais e apresentações públicas. Então, não é fácil você desenvolver uma pesquisa em grupo. Ela tem, né, bastante desafios. Você precisa lidar ali com diferentes visões, diferentes posicionamentos. E para isso você precisa debater, assim, discutir as ideias, aprofundar. Então, no Greenvex FOSS, a gente até a última pesquisa, né, que a gente conseguiu desenvolver em grupo foi justamente sobre debate. A gente falou debatofilia, qualificador do Greenvex, né? E essa pesquisa a gente publicou nos anais do 32º SIG. Até quem tiver mais interesse assim, em acessar esses materiais que são produzidos pelo Greenvex, a gente tem tudo lá no site da Sinvexis, sinvexis.org. Aí tem um tópico lá, né, uma flagzinha que é Aprenda Mais, lá dá para baixar todas essas revistas. Então, também assim é um exemplo e tem tudo a ver com a atividade da área C, né? Debatologia, debatofilia. Então, esse processo da gente ter mais tecnicidade para desenvolver o debate, a gente traz isso no artigo, né? A gente traz os perfis, a gente traça esses perfis de consins, debatomania, debatomaníaca, debatofílica, debatofóbica, e traça um paralelo com o processo assim, da autocrítica, da convivialidade sadia e da produção gesconográfica. Então, também é uma pesquisa bem interessante, que foi desafiadora, porque a gente estava escrevendo em conjunto e também realizando a organização do evento, né, que aconteceu em setembro. Então, foi uma experiência, assim, muito valiosa mesmo, do funcionamento do Greenvex. E aí, por último, eu falei ali, eu trouxe, né, na escala o aprofundamento greenvexológico avançado.
que seria realmente uma consolidação, uma clareza maior da postura assistencial dentro do grupo, ali é uma manifestação do inversor de mais assistência frente ao grupo, ampliação da autocognição, isso envolve o processo do autoconhecimento e da autopesquisa. E também eu trouxe assim, o desenvolvimento crescente e contínuo da liderança, né, no Greenvex, e também é uma postura, um dos itens, a postura da pessoa já pensar no revezamento. Então, é o auxílio na formação de novas lideranças para revezamento na coordenação greenvexológica. E o voluntariado e o Greenvex, de modo geral, ele tem esse papel de formação de pessoas, né? Então, foi basicamente, assim, essas ideias que eu trouxe nesse verbete. Tem a tertúlia também, um verbete completo que eu acho que pode ajudar, assim, a entender melhor. Bacana, aí deu um panorama aí uma panorâmica do teu texto aí. Nós temos o Saler, a Ana que vai fazer outra pergunta e o Tiago em seguida. Pode fazer, Saler, sua pergunta. Bom, Gabi, eu queria fazer uma pergunta para ti sobre a pesquisa, né? Que você já estava comentando. O Greenvex ele tem um foco, né? Que é a invexologia, né? Mas ele também, a partir desse foco, ele acaba abordando às vezes outros temas, como a gente comentou, né? Sobre a questão do debate no nosso artigo. Minha pergunta é, como que você vê, né? O desenvolvimento de pesquisas em outras especialidades dentro do Greenvex, né? Como que isso ocorre, né? Quais são, às vezes, medidas que você vê como inteligentes para estar fazendo às vezes, uma profilaxia de um desvio greenvexológico, né? Mas como que você vê o papel do Greenvex no trabalho de outras especialidades? Assim, pegando do ponto de vista mais individual, eu acho que uma abordagem possível é que a inversão existencial ela é uma técnica, né, uma técnica evolutiva, mas não necessariamente o inversor vai ser especialista ou ter como especialidade proexológica a invexologia. Então, a gente tem hoje na comunidade outros exemplos de inversores veteranos que são inversores, né, ou seja, aplicam a técnica da Invex, mas assumiram outras especialidades, outras frentes de pesquisa. Então, isso também é, né, natural. Né? A gente vê isso na prática. No contexto do Greenpex, eu vejo que é possível, né, de você estudar e aprofundar em outros temas que não sejam diretamente o Greenvex, mas não dá para sair do foco principal, né, eu entendo, porque o Greenvex ele tem um objetivo específico. Às vezes, se você começa a ir por um lado, assim, aprofundar em outros temas, que às vezes não tem tanta relação, isso pode prejudicar, assim, o holopensene greenvexológico. Então, às vezes vão ter temas que têm relação com o grupo, com o momento do grupo, que tem que ser aprofundados, estudados, que vão tangenciar a greenvexologia ou a invexologia, mas também tem que ter esse discernimento, assim, para não correr o risco, às vezes, de perder tempo ou pesquisar assuntos que podem não ser, assim, o mais adequado para aquele momento do Greenvex, pensando em termos de invexologia. Então, isso pode acontecer quando o grupo vai definir um tema de pesquisa. Então, a gente tem muitas ideias. Isso fica muito visível, assim, muita criatividade, muitas boas ideias, mas tem que ter esse discernimento para ver o contexto, né, ter essa visão de conjunto para definir aquele tema que seja o mais adequado no momento do grupo, né? Então, acho que é um cuidado, assim mesmo, que é importante ter para não desviar, né? Não tirar o foco do que é prioridade de aprofundar ali no contexto do Greenvex. Ok, Saler? A Ana pode fazer ou o Marcelo? Sim. No caso, sou eu mesma ainda. Gabi, eu fiquei muito curiosa para saber um detalhe. Quando você fez o aprofundamento, as etapas do aprofundamento greenvexológico, né, dessas 3 etapas, eu fiquei pensando na cronologia, na idade.
Então, eu queria ver se vocês têm um padrão de idade do inversor ou desse participante do Greenvex. Existe já, vocês fizeram alguma estatística, algum levantamento, onde pudesse mapear de qual idade até qual idade fica em cada etapa? Não sei se Na isso verdade, eu vocês já acho que estiveram pensando. não, dessa forma, assim, a gente ainda tem que pesquisar mais, assim. Se fosse para pegar essa escala, assim, que eu propus, teria que aprofundar, assim, para avaliar a faixa etária de cada estágio. Porque o que acontece? Eu trouxe alguns aspectos que eu observei na minha experiência, também vendo a experiência de outros colegas que passaram pelo Greenvex, e fui construindo essa linha de raciocínio que eu trouxe na escala. Mas não necessariamente vai ser nessa ordem lógica. Às vezes a pessoa com menos tempo de Greenvex já consegue desenvolver, assim, ou amadurecer tópicos que eu trouxe só lá na escala do estágio mais avançado. Então, não é uma regra, né? Isso que eu quero dizer. Vai depender da experiência e da vivência de cada inversor. Isso também vão haver diferenças. E também de participação em Greenvex, eu também não tenho uma média para te passar. A gente tem pessoas de diferentes idades no Greenvex Foz, a gente já teve pessoas com 30, 31, pessoas que estão com 17 anos. Então, isso também varia bastante, assim. Eu acho que é uma pesquisa para ser feita. É isso que eu ia te falar agora. Talvez para o ano que vem, no próximo Greenvex, né, o encontro, né, Sinvex, né, que é o grande simpósio aí, vocês poderiam trazer esse tipo de pesquisa, né, desse mapa, assim, de como é que é o funcionamento disso, para entender o processo de adesão e de continuismo dentro da técnica, da aplicação da técnica. Se fica mais acelerado, se não fica, onde que tem ali os gargalos, enfim, vocês poderiam tirar muitas informações, né, vocês poderiam fazer uma pesquisa, né, um forms ali do Google, e investigar isso em todos os... Na verdade, Ana, a gente realizou, a Sinvex realizou um censo invexológico. A gente foi publicado um material na revista das gestações conscienciais do ano passado, que foi o ano que a invexologia fez 30 anos. E aí tem alguns dados compilados, né, lá nessa revista, né, do censo, que mostra alguns gargalos. A gente respondeu mesmo uma pergunta ali, que tinha alguns tópicos nesse sentido. Eu não vou saber precisar se tem algo relacionado à data, eu precisaria, à idade, né? Eu precisaria consultar esse material. Não sei, o Saler queria comentar sobre isso, acho que vai ajudar. O Saler quer comentar, depois a gente Arles, a Lia, e temos uma pergunta da Andréia que ela fez. Quer acabar, Ana? Quer acabar de falar? Porque eu vou olhar esse material e, bom, se eles vão comentar nisso, é porque eu ia fazer uma outra pergunta, mas dentro desse mesmo... Eu só ia comentar que a relação, né, de faixa etária com o Greenvex a gente não tem, como a Gabi comentou, né, tão aprofundado. O material que a gente tem de maior referência dessa relação é o Invexograma, que ele faz a relação das faixas etárias, mas aí com a Invexis como um todo, tá? Então, esse é o principal referencial mais específico do Greenvex, a gente não tem, mas o Invexograma ele trata algumas faixas etárias, né, da adolescência até eu acho que até a meia-idade, né, que ele vai até a meta do inversor aos 40 anos de idade. Ele faz cotejos com prioridades, áreas de vida, né, áreas de vida prioritárias para o inversor. Então tem lá desde questão, né, da mental somaticidade, interassistência, né, carreira profissional, coisas nesse sentido. E que isso é uma pesquisa mais consolidada, assim, ela tem alguns anos já que a gente debate em cima dela e que ele, como a Gabi comentou também, ele pega mais ou menos uma análise, né, dos inversores que estavam, né, fizeram parte da pesquisa, né, em prol dessa meta, das metas aos 40 anos da Invec, que é o teste que tem nos 700 experimentos, né. Então, eu queria trazer que esse é o principal material que a gente tem que fazer esse cotejo aí, mas realmente dá um bom caldo de pesquisa aí pela frente.
Ia ser uma ótima fotografia, né? Eu ia adorar ter uma estatística, um trabalho, uma pesquisa sobre isso. Agora, pode ser, eu vou fazer uma pergunta, mas pode ser ignorância minha. Assim como existe o retomador de tarefa, existe o retomador da Invex? Olha, Ana, a Invex, enquanto técnica, ela tem diretrizes, né? Ela tem ali objetivos, e um tópico importante são as evitações da Invex. Então, depende assim do contexto do que você está falando. Alguém que começou a técnica, teve alguma evitação, depende do contexto, assim, teria que avaliar, assim, sobre Eu vou quem te você está dar falando. eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que o jovem ele não enredou por um caminho daquilo que está dentro das evitações, mas ele entrou em crise, ele ficou ali numa dificuldade, bateu no teto dele das recins, das reciclagens, porque inversor também precisa fazer reciclagem, né? Não é só o reciclante. Então, ele bate no teto ali da capacidade dele de reciclar, e aí ele se afasta. Mas depois, dali um tempo, ele consegue sair daquilo e volta. Tem lá uma lacuna de 2 anos, por exemplo, e aí volta. E essa situação é possível? Ela existe? Olha, é um pouco difícil responder sem ter um caso na prática, assim, para avaliar. É difícil ter uma resposta pronta. O que acontece? A Invex, ela se inicia antes da adultidade, antes dos 26 anos de idade. Pode acontecer nesse percurso, né, ali a pessoa está buscando se desenvolver, realizar reciclagens e enfrentar um gargalo um pouco maior. Né, isso acontece, assim, alguma recinha, às vezes, que a pessoa precisa colocar mais força, mais determinação para superar. Mas aí, né, pensar nessa perspectiva de alguém que começou, aí se afastou, saiu, depois voltou, vou ficar te devendo, assim, essa resposta, porque eu acho que daí valeria, assim, aprofundar, destrinchar mais no processo conscienciométrico, assim, de como foi o processo, qual foi o contexto. Isso vai impactar, né? Vai interferir. Aí, nesse caso, Gabriela, que eu estou vendo assim, se entrou no caso que a Ana está dizendo, ele já se tornou um reciclante. Então, eu concordo totalmente com você. Você diz que tem que examinar o caso individual. Então, vamos para o lado, por exemplo, do Popper fazer uma falseabilidade. Se tiver um caso que dá para considerar que ele continua inversor, provavelmente, eu imagino que obrigatoriamente antes dos 26 anos de idade, mas talvez não. Se tiver um caso assim, então já dá para dizer que é possível ter um retomador de Invex, mesmo que não seja esse nome, né? Eu acho que não vai ser tão preciso assim. Ainda a gente vai ter que investigar, assim, aprofundar, né? E aí cabe a pessoa mesmo realizar essa autoavaliação de modo bem crítico, evitando, assim, mas foi só um período, depois eu voltei, né? Eu tô querendo dizer assim, tem que ser sem o processo de segundas intenções, né? Por assim dizer. Tem que ser um processo claro, assim. E enfim, não sei, acho que eu teria que aprofundar assim com mais criticidade, porque a gente dizer também que a pessoa saiu, se afastou, mas voltou antes dos 26 não quer dizer nada, né? Isso também, né, não significa que é Invex só porque é antes dos 26. Acho que também tem que tomar esse tipo de cuidado, assim. Nossa, bons temas aí para pesquisas, hein? Que bom. Ok, agora, tudo bem, Ana? Tudo bem aí, né? Marcelo, tudo bem? Ok. O Charles vai continuar com as perguntas, depois a Lia, depois tem a pergunta do chat da Andréa Grêmio, tá? Então, Charles, pode seguir aí, por favor.
Só antes de fazer minha pergunta, então, eu também queria contribuir rapidamente com isso que foi falado. Realmente, né, acho que teria que analisar cada caso, né, de cada consciência, mas vale também estudar um verbete do professor Felipe Copo chamado Role Packing Vexológico. Ele comenta sobre uma assunção integral, assim, de pacote completo, né, um role pack de tudo que o inversor precisa assumir realmente para aplicar de maneira fidedigna, de maneira integral a Invex. Então, claro que cada inversor pode ter um contexto, né, que às vezes pode acabar não se identificando, pode acabar abandonando a técnica e antes dos 26 assumir de novo, ou quem sabe até depois dos 26 assumir, se for viável, né? Cada contexto é exclusivo de cada consciência, mas se realmente o inversor assume esse rollback desde cedo, ele está assumindo a aplicação integral até o resto da vida da Invex. Então, aí é um posicionamento invexológico muito forte, né? E aí ele assume de vez, independente do que aconteça. E a chance de abandonar a técnica é praticamente zero, né? Se ele estiver bem focado com relação aos princípios evolutivos dele. Mas, então, agora, partindo para a minha pergunta é com relação à gesconografia, Gabi. O primeiro artigo que eu escrevi na Conscienciologia foi na pandemia, foi para a revista Proexologia, foi fora do Greenvex, mas tive muito auxílio da minha mãe, inclusive ela que me incentivou a escrever. Agora, o primeiro artigo que eu escrevi por conta própria, digamos assim, por minha motivação, buscando o meu tema de pesquisa, esse tipo de coisa, foi dentro do Greenvex. Eu vejo que o Greenvex é um grande alavancador gesconográfico justamente por você começar a ter uma postura mais ativa, né, em buscar o sistema de pesquisa e querer escrever, qualificar a escrita por conta própria. Então, eu queria perguntar para você se a primeira GESCON que você escreveu, seja artigo, seja verbete, foi devido ao Greenvex ou não? E como que você vê que o Greenvex qualificou a sua gesconografia? Foi devido ao Greenvex, sim, Charles. Eu desenvolvi assim, outros temas de pesquisa antes de publicar um artigo. Mas o primeiro artigo mesmo que eu consegui publicar foi relacionado à saída da casa dos pais, né? Que foi quando eu já estava no Greenvex em Curitiba. Então, o Greenvex ajudou muito, né? Até na definição do tema, no aprofundamento, eu consegui trazer algumas discussões, assim, uma prévia, um escopo da pesquisa antes no grupo, e aí isso foi ajudando, né? Porque é um desafio, assim, iniciar essa pesquisa mais científica, também no contexto da Conscienciologia, exige estudo. Então, o grupo, né, o Greenvex, ajudou a entender como que era, né, escrever artigo conscienciológico, e isso, né, eu consegui desenvolver no grupo. Eu trouxe, né, alguns tópicos, assim, que eu gostaria de escrever, e o grupo também foi ajudando, assim, a direcionar, e eu fui expondo mais as minhas experiências, né, dentro desse assunto, assim, saída da casa dos pais. Aí o feedback, né, do grupo também ajudou a ampliar a pesquisa. E a primeira vez que eu apresentei foi em um SIG. Então, também tem tudo a ver, assim, com o Greenvex. Ok, agora, Lia, pode fazer pergunta, Lia. Bom dia, Gabi, tudo bem? Bom dia. Parabéns aí pela tua exposição, muito feliz de ver a tua caminhada, que a gente te conhece desde o início aí da Conscienciologia, muito legal ver o teu crescimento aí, parabéns. Obrigada. Como você abriu espaço também para falar de outros grupos de pesquisa, né? Eu fiquei incitada aí a falar, e foi falado de Cascavel também. Então, se você me permitir falar assim brevemente aqui da nossa experiência, nós temos o GPC Intrafisicologia, e ele nasceu em 2017 aqui em Cascavel, e ele nasceu por uma necessidade peculiar aqui, que nós, numa época que a gente estava fazendo muitas atividades externas, né? Muito engajamento para divulgar a Conscienciologia aqui em Cascavel, e chegou um momento assim de crise no grupo que a gente precisava fazer algo pelos voluntários, né? Então, nós precisávamos entender melhor a Conscienciologia, nós precisávamos aprofundar os conceitos, e então a gente criou algo para fortalecer o grupo internamente, e eu acho que os GPCs têm um papel muito importante nesse sentido, né? E o que eu percebo, assim, eu ouvindo a fala aí do Charles, né, que com essa
intenção, essa vontade de abrir um grupo de GPC aqui. O que eu percebo aqui em Cascavel, que foi falado também, né, das dificuldades do Holopensene, que não é tão favorável assim. Uma coisa que sempre nos ajudou foi essa intenção de nos qualificarmos. Então, essa análise da intenção, do porquê se quer criar um grupo de pesquisa, parece uma coisa boba, né? Porque parece que é óbvio, né? Por que a gente quer um grupo de pesquisa, mas não é tão simples assim, né? De identificar a raiz disso, e eu acho que isso nos ajudou muito, porque a gente foi muito sincero nessa intencionalidade. Nós queremos nos melhorar como consciências. Essa foi a nossa intencionalidade inicial. E outra coisa que nós fomos aprendendo durante o tempo é que a gente era uma pequena semente, vamos dizer assim, para a melhora do Holopensene local. Então, essas duas questões aí me parecem assim, que são bem importantes. A Andréia, o Jades, que estão aí, fazem parte também do GPC, a Tânia, o Ivan, a Tereza também fez parte durante um período. E então é isso, Gabi. Eu gostaria de saber aí do Greenvex, se vocês têm essa visão também da melhora dos holopensenes, dos locais onde se encontram esses GPCs. Sim, eu percebo que isso acontece, Lia, de modo bem prático. Em Curitiba, eu notei isso, assim, uma mudança no Holopensene ali no local que a gente fazia as reuniões, que até não era uma IC, na época era um coworking. Então, dava para notar, assim, essa mudança para melhor, né? Mudança positiva no ambiente. Aqui em Foz do Iguaçu, o Greenvex ele funciona dentro do campus de Invexologia, então o Greenvex Foz também tem esse aporte, né, de estar aí trabalhando dentro da Sinvexes, dentro da sede, né, então é um ambiente otimizado, a gente tem um campus, a gente na sala do Greenvex, para vocês terem uma noção, tem uma parede de vidro que dá para a Alameda, então isso por si só, assim, já promove muita reflexão, assim. E, né, essa melhoria assim do Holopensene e a fixação mesmo na essência do Greenvex. Isso ajuda, o ambiente, né, impacta. E esse processo assim das reuniões, né, a gente estava até comentando numa reunião que a gente fez essa semana, até para combinar aqui como que ia ser o debate de hoje, o Isamar trouxe também a perspectiva de melhora do ambiente quando você tem outras reuniões de voluntariado acontecendo ali, né? Você aproveita mais o ambiente, né? Aquilo fica mais otimizado. Então, por exemplo, no Office em Cascavel tem uma sala da área C, né? São realizados cursos ali, as atividades, as palestras gratuitas. E, né, imagina o potencial que isso teria para o Greenvex. É uma via de mão dupla, né? Uma relação ganha-ganha. Ganha o Greenvex, que está podendo se desenvolver num ambiente mais otimizado, assim, mais convergente, né? E também os voluntários ali que vão poder interagir, né, com pessoas mais novas. Enfim, tem vários benefícios, assim. Eu acho que é uma relação de ganha-ganha. E eu acho que ajuda também no próprio voluntariado, né? Um grupo de pesquisa. A gente fala assim, que a gente não sabe exatamente se é o GPC que dá sustentabilidade para o voluntariado ou se é o voluntariado ativo que dá sustentabilidade para manter um GPC ao longo do tempo. Então, é um casamento aí bem interessante, né? E na verdade são as duas coisas, e também no contexto do Greenvex, a gente precisa pensar nisso. A gente tem tantas reuniões administrativas, a gente precisa usar as reuniões para fazer planejamento do Greenvex, para organizar as atividades, para organizar os eventos, e também as reuniões de estudo, de pesquisa. Então, você precisa ter um equilíbrio entre essas duas demandas, porque se você fica muito na pesquisa, você também não dá atenção a demandas ali operacionais que a gente tem no voluntariado. E também não dá para ficar muito nesse processo só administrativo, senão a gente fica muito
teórico. Então, é um equilíbrio, assim, né, que tem que ter entre as duas demandas. E uma vai dando sustentação para a outra. É isso aí. Beleza. Obrigada, Gabi. Obrigada, Lívia. O Charles vai comentar. Pode comentar essa mesma questão aí. Depois eu vou passar a pergunta para a Andréa Grenier. Gostaria de comentar sobre essa questão que a Lia falou sobre qualificação e de uma intenção, né, mais cosmoética. Realmente, pensando no período em que eu estive no Greenvex, eu estive de 17 de dezembro, 18 de dezembro até 18 de setembro. Foi exatamente 9 meses aí. E foi o período em que eu mais me qualifiquei realmente, mais qualifiquei minha invexibilidade, digamos assim. Foi o melhor grupo do qual eu já participei. Então, pensando o quão bem fez isso para mim e o quão bem fez para os outros, né, greenvexistas, né, estando ali dentro do Greenvex, comecei a pensar em quão positivo seria realmente trazer, né, reativar o Greenvex Cascavel, pensando no impacto positivo que isso pode ter, não só para eu enquanto greenvexista, mas para os outros greenvexistas, outras consciências que podem acessar, né, essas ideias da Invex, do Greenvex, inclusive as consciex, né. Então, realmente é fundamental ter essa qualificação da intenção. Porque quando você qualifica a intenção, também se faz uma conexão mais prioritária com o amparo, né? Então, obviamente, onde há amparo, provavelmente vai ter algum progresso evolutivo. Então, essa é a ideia que, pelo menos, que eu comecei a pensar, né, na importância de reativar o Greenvex Cascavel. Por isso, vou fazer esse movimento. Ok, Charles. Andréa, você quer falar sua pergunta ou quer que eu leia? Pois, Amar, pode ler Pode ler? aí no chat. Obrigada. Então, a pergunta é da Andréa Greiner, tá? Ela pergunta o seguinte: vocês já pensaram, enquanto grupo, como vocês se veem em relação a outros grupos conscienciológicos que, apesar de mais jovens, vocês acessaram a conscienciologia muito mais cedo? Será que vocês não estão mais adiantados que outros? Essa é uma questão que ela colocou. Uhum. Não sei responder essa pergunta, assim, André, porque vai depender do parâmetro, né? Do que seria, assim, mais adiantado, mais atrasado, né? Eu acho que daí teria que refletir nesse sentido. O que a gente, né, o que eu pelo menos entendo, assim, a Invex, ela vai promover essa aceleração evolutiva, porque ela visa essa otimização, essa convergência dos esforços frente a Proexis. Então, isso acaba ficando até certo ponto assim natural. A Invex vai promover essa antecipação de conquistas, né, de desafios evolutivos, porque ela tem na sua essência essa antecipação também de crises sadias, né, crises de crescimento. Então a gente acelera mais o passo. Mas com relação a outros grupos, né, eu também não cheguei assim a fazer essa pesquisa, essa reflexão, assim, não tenho para contribuir. Tá bom. A gente tem o Saler, que levantou a mão, e depois ver se a Arid dá tempo para a Arid fazer. Eu queria fazer um comentário e uma pergunta, né? Um comentário em cima da pergunta anterior, né? Porque eu acho que é interessante essa questão da comparação em si, né? A gente pode extrair muito a partir da comparação entre grupos, né? Mas, por exemplo, no caso do Greenvex, por mais que a gente vá consolidando cada vez mais a Greenvexologia, cada Greenvex ele é diferente. Então, por exemplo, hoje a gente tem o Greenvex Foz do Iguaçu, que ele está ativo há mais tempo, mas o fato dele estar ativo há mais tempo também não implica necessariamente um nível de maturidade maior, porque as pessoas dentro de um Greenvex podem mudar, né? Então, hoje, das pessoas que estavam na reativação do Greenvex Foz, acho que só tem uma pessoa só, né, que está desde 2016, e as pessoas foram entrando ao longo do próprio Greenvex nessa renovação. Então, a própria maturidade do Greenvex de uma localidade, ela pode flutuar em função de quem está participando daquele grupo, né? Então, às vezes tem pessoas mais maduras, como a Gabi comentou, no caso de Curitiba, né? Docentes de conscienciologia, de vexologia, que tem um nível de especialismo maior, e às vezes pessoas que estão começando agora, né? Que estão jejunas na própria conscienciologia como um todo. E isso pode variar também de Greenvexes para Greenvexes, né? Se a gente analisar uma falha no mesmo momento, né? Às vezes a gente tem Greenvexes mais maduros que outros. Então, às vezes fazer uma comparação geral é bem difícil. Mas eu acho que isso a gente tem o costume de fazer isso às vezes entre o próprio Greenvex, mas eu vejo que a gente pode tirar bons frutos também comparando com outros grupos, né? Às vezes a gente faz isso quando a gente tem alguma decisão para tomar. Bom, como determinado
a Gabi deu o exemplo do CGC, né? Quando a gente estava construindo o CGC, a gente não sabia como fazer um CGC, e a gente começou a ver, né? Tinha os materiais, né? Tertúlia matinal, o verbete do CGC, né? E começamos a analisar outros cases também, como que tal grupo funcionou, como é que tal grupo construiu isso. Então, acho que essa comparação, ela, quando feita de uma forma, né, desdramatizada e visando um construtivismo, né, geral de todo mundo, acho que ela pode ser muito produtiva, muito bem-vinda no contexto dos grupos, né? E a minha pergunta para a Gabi agora é, Gabi, quais dicas você daria, né? Como que uma pessoa consegue atuar na fundação ou na entrada, se a pessoa quiser entrar no Greenvex? Joia, Soler. Então, o Greenvex ele tem alguns pré-requisitos. Um deles é ter feito o TPIE, que é o curso de entrada. Então, a pessoa tem que ter esse curso, ela também precisa estar voluntariando em alguma instituição conscienciocêntrica, não necessariamente a Sinvexes, e né, tem que ter esse vínculo do voluntariado. Então, isso de modo prático é uma dica, né? A pessoa tem que estar já pensando no voluntariado. E agora, pensando mais assim no aproveitamento também do grupo, além das coisas que eu comentei, que eu trouxe no paper aqui, né, que eu trago o verbete, eu acho que é o processo das anotações. Então, isso eu notei que eu precisei até melhorar na minha participação do Greenvex, que é ficar atento ao processo extrafísico durante as reuniões. Então, assim, me esforçar mesmo para desenvolver esse processo até da inteligência parapsíquica, desse discernimento, de fazer os registros, de perceber como está o campo. Isso também acho que ajuda assim, a balizar, a orientar algumas... dar alguns direcionamentos, porque senão o processo também fica muito intrafísico. E o Greenvex, ele promove muito esse desenvolvimento do parapsiquismo de modo sadio. Então, né, depois das reuniões, a gente busca ali avaliar quantos EVs a gente aplicou, o que a gente percebeu ao longo das reuniões, né, daquela reunião, naquele dia. Então, é uma outra coisa assim que eu não trouxe, mas eu acho que vale a pena a pessoa pensar. Eu acabei falando mais quando a pessoa já tá dentro do Greenvex, né? Mas você falou do processo de ingresso, assim, de fundação. Então, eu acho que um primeiro passo bem importante é a pessoa entrar em contato com a Sinvexes, né? Que vai poder, assim, fornecer todo o apoio ali, todas as orientações necessárias para a pessoa poder puxar um novo Greenvex ou reativar um Greenvex. Então, eu sei, né, que o TPI e o voluntariado são pré-requisitos, mas eu acho que a principal dica, se a pessoa está nesse caminho, é contatar a Sinvex, demonstrar interesse e ver o que é possível fazer ali no contexto que ela está. Ok. Pessoal, nós estamos chegando já no final. A Risbeli, ela quer comentar. Então, logo após ela comentar isso, a gente passa para a Gabriela fazer as considerações finais. Risbeli, pode falar aí, pode comentar o assunto. Ela está aqui? Eu acho que ela... Tô aqui. Não estava te vendo. Desculpa, eu estou procurando você aqui. Tranquilo. Primeiramente, eu queria dar os parabéns para a Gabi. Eu acho que ela tem muita teática nesse assunto, aí também agradecer a Aracê por ter feito o convite para ela, foi uma boa escolha, ela tem teática assim, para falar de Greenvex. Assim, o comentário que eu queria trazer, né, primeiro comentando sobre a primeira pergunta que a Arídio fez sobre a questão de amizades ali dentro do Greenvex. Eu acho que, demorei um pouco para falar, mas eu acho que a amizade, ela é o resultado, tipo assim, a gente está ali trabalhando com os mesmos objetivos, o nosso objetivo principal é pesquisar, estudar sobre INVEX e produzir GESCOM, né? E aí acaba que a gente vira amigo no processo, porque tá todo mundo buscando fazer recim, né? Porque para escrever, a gente precisa fazer várias reciclagens para se qualificar ali, tanto cada integrante como o grupo também, e no processo a gente acaba
qualificando o grupo, as amizades, e isso contribui muito, porque às vezes a gente está em contextos parecidos e a gente acaba tendo a oportunidade de trocar experiências parecidas para resolver até alguns conflitos ou coisas do tipo. E aí eu gostaria de fazer esse comentário, né, sobre essa pergunta que a Arid fez. E aí também queria falar sobre os critérios que a Gabi comentou, né, para participar de Greenvex, precisa ser aplicante, né, da Invex, e aí ser voluntário de alguma instituição e ter o voluntariado de pesquisa dentro da Sinvex, né? Ela comentou do TPIE. Para você ser voluntário de pesquisa da Sinvex, precisa fazer o TPIE. Só que eu acabei passando essa informação errada para a Gabi. Então, tá, quer mais alguma coisa, Isabelle? Desculpa. Não, era isso aí. Tá ok? Então, passar agora para a Gabriela fazer suas considerações aí do evento e logo em seguida a gente vai fazer umas pontuações para vocês. Gente, eu gostaria de agradecer mesmo a oportunidade mais uma vez. Eu acho que mostra que assim, o tema ele tem muita coisa ainda para a gente falar, é muito assunto, né? O Greenvex ele acaba trazendo assim, essa abrangência de abordagem, né? De coisa que a gente pode aprofundar. Então, eu gostaria só de agradecer, convidar a todos, se tiverem interesse assim, em conhecer mais e aprofundar no que é o Greenvex, de acessar, né, consultar esses materiais que a gente já tem escrito. Também tem bastante coisa no YouTube da Sinvex, para quem quer assim aprofundar mais. E eu agradeço mais uma vez. Obrigada a todos. Ok. E a Araci agradece sempre todos esses pesquisadores que vêm aqui no Debatologia. É muito enriquecedor para a gente ouvir essas opiniões, né? Ouvir vocês, o trabalho que vocês fazem. E nós tivemos hoje 26 participantes e 22 perguntas e contribuições. Agora a gente vai fazer uma divulgação aqui. Eu vou botar o contato do Greenvex aqui, que é o telefone e o e-mail. Vou deixar aqui no chat e a Gabriela, se quiser fazer um comentário sobre o curso aí, fazer uma divulgação, ela pode fazer. Esse telefone que o Isamar vai colocar no chat, ele é da Sinvex, né, um telefone institucional, e a gente vai deixar também o e-mail do Greenvex, que é greenvex@asinvex.org, para quem tem interesse em entrar em contato, né, relativo ao Greenvex. E aí o convite que eu gostaria de fazer é para o próximo TPIE, Teoria e Prática da Inversão Existencial. Ele é um curso presencial, vai acontecer no próximo final de semana aqui em Foz do Iguaçu, né? Então, é um pré-requisito também para acessar, para entrar no Greenvex, né? Para ser voluntário, então fica a dica. E para quem tem interesse, mas não pode vir para Foz do Iguaçu, na próxima semana a gente também vai ter um outro curso online, que daí é o que é inversão existencial, que vai ser nos dias 26 e 27 de novembro, no mês que vem. Vou colocar aqui o folder do TPIE, para quem tiver Vê se interesse. consegue colocar o folder. Eu não consegui ainda colocar, Gabi. Eu vou botar no chat, gente, se vocês puderem colocar a divulgação, porque eu não consegui gravar no chat o telefone. Aí, se vocês Eu puderem... escrevo aqui, pode deixar. Não, o pessoal pega aqui do... Vou botar aqui, que eu também preciso do nosso. Se alguém puder pegar aí no nosso chat, colocar, porque eu não estou conseguindo gravar aqui, não sei. Estou conseguindo colar aqui no chat os endereços. A Ana já vai fazer, Isamar. Daí, se a Gabriela quer colocar da Sinvex, também fica à vontade. Pode colocar. Eu passei o da Sinvex para Verifica ela. agora, Isamar, verifica agora se você pode, se dá. Eu fiz um ajuste aqui na configuração e aí eu acho que deve estar liberada. Vamos ver aqui. Foi, né? Acho que Foi. foi agora. Então, aqui ó, tem o telefone do Greenvex e também tem um e-mail para vocês entrarem em contato lá. E esses cursos foram 2 cursos que a Gabi tinha. Você já falou, Gabi, dos 2 cursos que vocês têm? Falei, Já falou, né? Então, eu vou falar agora do curso da Araci. A Araci vai promover um curso de assistenciologia, que é o curso
a autoconscientização assistencial. Ele vai ser lançado agora na modalidade EAD, mas ele é um curso que já tem há muito tempo, já teve mais de 10 versões presenciais, e ele vai ser lançado agora online. Tá? Tem 25 pessoas, 25 vagas. A gente deixou o link aqui, para vocês, quando clicarem aqui no link, vão direto para a página do curso, que vai explicar melhor lá todos os temas, e tem lá o link também para a inscrição. E ele é um curso, tem um pré-requisito, um curso de implementação da Conscienciologia. Então, pessoal, se vocês estiverem interessados, quiserem passar para alguém que se interessa em fazer esse curso, pode aí divulgar para a gente. No dia 6 de novembro, nós vamos ter outro Debatologia, que vai ser com a Rosemary Victorino. Ela ainda não trouxe termos de pesquisa, mas ela já está confirmada, então vai ser o próximo Debatologia, e a gente convida vocês todos a acessarem o site da Aracia, assim como da Sinvex. Você não botou aqui, né? Eu não botei o seu site aqui, Gabriela. Se quiser botar, o pessoal acessar o site da Aracia para ver a programação que tem lá, toda a estrutura que ela se disponibiliza lá. Então, pessoal, é isso. Alguém tem alguma coisa a acrescentar aí? Não, né? A gente encerra, então, aqui o Debatologia. Agradeço imensamente a participação dos investidores aí, da Gabriela e de todo mundo, e dia 6 temos mais uma edição. Até lá, então. Vamos tirar foto rapidinho. Tem rapidinho. a foto, Todo mundo. Quem quiser agora todo mundo pode abrir agora. Quem puder e quiser abrir o vídeo, a gente vai tirar foto. Para tirar uma foto. Sorriam todos.